IOF e mais do que IOF, a judicialização do IOF. Bom, ocorreu um sorteio no Supremo Tribunal Federal para decidir qual ministro seria o relator dessa ação que foi movida pelo PSOL na consequência de todo aquele imbróglio dentro do Congresso. O Congresso derrubou um decreto presidencial e aí veio o PSOL e falou, opa, vamos acionar o Supremo contra isso. E precisa haver um sorteio para ver quem vai ser o relator disso no Supremo. E caiu no colo de quem? O ministro Gilmar Mendes. Porém, minha gente, o ministro sugeriu que isso não ficasse com ele. Sugeriu que ficasse com Alexandre de Moraes essa função. E aí aparece o Pedro Moreira aqui para poder conversar com a gente sobre isso. Pedro, primeiramente, meu amigo, bom dia, bem-vindo. Começamos já com um assuntinho daqueles, hein? E a grande dúvida é, por qual motivo o ministro Gilmar Mendes não quer ser o relator? Ele quer que essa batata quente fique no colo de outra pessoa. O que está acontecendo, Pedro? Oi, Elisa, bom dia para você, ótimo sábado para quem está com a gente, prazer estar nesse plantão com você nesse fim de semana, Elisa. Pois é, o ministro Gilmar Mendes, ele emitiu um despacho, né, e pediu ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, para que encaminhe essa questão para o ministro Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes já é o relator de uma outra ação que foi movida pelo PL, pelo Partido Liberal, da oposição, contra os decretos do governo, que haviam aumentado o IOF. Então, Alexandre de Moraes tem em mãos ações que contestavam os decretos que o Congresso derrubou. Então, para Gilmar Mendes, essa nova ação agora do PSOL, que contesta a derrubada dos decretos, também deveria ficar com o ministro Alexandre de Moraes. O PSOL entrou com essa ação que se chama uma medida cautelar no Supremo, contestando a derrubada dos decretos que aumentaram o IOF, 3 decretos presidenciais desde maio que alteraram a cobrança do imposto sobre operações financeiras, alegando que o Congresso extrapolou as prerrogativas, né, que fez ali uma prerrogativa de controle que o Congresso deveria ter, foi transformada em um mecanismo de ingerência político-legislativa indevida. Essa questão que o pessoal leva até o Supremo é a primeira judicialização desse caso, Elisa. A gente lembra que o próprio governo também estuda, né? A AGU informou também nessa sexta-feira que estuda medidas a pedido do presidente Lula para contestar a derrubada desses decretos no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, a AGU aguarda informações do Ministério da Fazenda para poder embasar essa ação que o governo pretende mover no Supremo. Sobre essa questão, Elisa, o deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos, ele deu entrevista ao CNN 360 nessa sexta-feira e ele disse que essa judicialização, essa derrubada desse veto demonstra uma bagunça institucional no país. A gente separou esse trecho da fala do deputado federal, vamos acompanhar. Nós estamos numa bagunça institucional no Brasil. Essa é a verdade. Né? O judiciário, às vezes, assume funções do legislativo, e o legislativo assume funções do executivo. Existe uma prerrogativa de alíquota de IOF para o executivo. O legislativo foi lá e derrubou. Você só pode derrubar um decreto executivo quando o presidente extrapola a sua prerrogativa, o que não aconteceu. Temos, portanto, aí a fala de Guilherme Boulos, que faz parte do PSOL, que é o partido que entrou com essa ação no Supremo. E aí temos o oposto, a posição de Guilherme Boulos. O deputado federal Mendonça Filho fez críticas ao presidente da República, disse que Lula transformou o IOF em um imposto arrecadatório. Vamos ouvir. O que ocorre é que o governo Lula, ele está mal junto à opinião pública, à população brasileira. Ele não entrega aquilo que prometeu durante a campanha. De respeito ao decreto que aumentou de forma exorbitante o IOF, recentemente editado pelo presidente Lula, ele desviou da função, como dizem os juristas. Na prática, o que aconteceu é que o IOF, que é um imposto regulatório, se transformou, a partir da decisão do presidente Lula, e com auxílio do ministro Haddad, no imposto arrecadatório.